Olá, seja bem-vindo ao curso Auxiliar de Escritório Administrativo, Ferramentas e Competências Básicas da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vivian, sou bacharel em Secretariado Executivo pela Universidade Federal de Viçosa, instituição onde atuei durante 5 anos como assistente de administração. Desde 2014, eu atuo como secretária executiva no IFMG. Eu irei acompanhá-los neste curso e nessa primeira aula iremos falar um pouquinho sobre a atuação do profissional auxiliar de escritório e abordar alguns conceitos sobre atendimento ao cliente e comunicação escrita. Quando pesquisamos sobre ofertas de vagas nessa área, encontramos como atribuições recepção e atendimento ao público em geral, seja por e-mail, telefone ou presencial, a emissão de documentos, controle de planilhas, elaboração de orçamentos, serviços de apoio em geral. Como vocês podem notar, esse profissional tem uma ampla atuação nas mais diversas empresas. Nós podemos encontrar auxiliares administrativos em indústria, em comércio, em prestadores de serviço, além, é claro, no serviço público. Para atuar nessa área, a gente precisa ter diferentes competências e nesse curso nós vamos abordar alguns aspectos básicos para contribuir para o exercício dessa função. Em qualquer tipo de trabalho, é importante você se preocupar com o seu comportamento profissional, é claro. Talvez nesse trecho eu seja um pouco repetitiva e até mesmo esteja chovendo no molhado, mas a gente não pode deixar de mencionar que o comportamento ético, que está relacionado com valores de honestidade, integridade, além do sigilo profissional, é essencial para qualquer emprego. Para se destacar como um profissional de excelência, é importante manter uma imagem adequada ao ambiente profissional. Então, a gente precisa adotar um comportamento cordial e educado, evitando palavras vulgares e também gírias em excesso. A proatividade é uma característica muito procurada e isso está muito relacionado a você entregar mais do que é pedido. Então, a gente precisa ter iniciativa e também procurar contribuir com a equipe sempre que for necessário e estar disposto a contribuir para a solução de problemas. A gente pode dizer que a pontualidade é uma virtude de poucos, porque hoje em dia o atraso é algo assim já normalizado. Sempre existe aquela tolerânciazinha. Quando você é pontual, você se destaca e é uma atitude muito positiva que mostra o quanto você respeita os seus colegas de trabalho. A humildade também é muito importante, pois a gente precisa saber reconhecer os nossos erros. A gente não deve ficar arrumando desculpas, tentando justificar. A gente pode explicar o que aconteceu, reconhecer o erro e procurar aprender com esses erros. Então, a gente precisa ser sincero e conversar com a nossa equipe para poder identificar onde aconteceu a falha. E isso tudo está relacionado também com o respeito. Então, no ambiente profissional, a gente precisa sempre evitar fofocas, evitar atritos, saber diferenciar. Por mais que seja um ambiente informal, a gente tem que se lembrar sempre: trabalho é trabalho, amizade é amizade. A gente tem que saber diferenciar essas situações. E como profissional, nós devemos sempre buscar o aprimoramento, que é você procurar novos cursos, novas habilidades, aprender sempre, buscando se capacitar cada vez mais. Antes da gente iniciar a parte sobre atendimento ao cliente, eu queria perguntar se vocês já assistiram essa animação chamada Zootopia. Caso vocês não conheçam, procurem na internet o trailer da animação ou então procure pela cena da preguiça, que a gente vai ter um exemplo bem engraçado sobre um atendimento nota 1000, vamos dizer assim. Como a gente já comentou por aqui, o auxiliar administrativo, ele atua no atendimento ao cliente. Então, ele pode estar na recepção, ele pode tirar dúvidas, ele pode receber reclamações. Então, a gente precisa sempre se lembrar que atender bem não se resume a você ser educado. Você precisa estar atento a vários pontos, pois a forma como você atende a pessoa tem impacto diretamente na imagem da empresa e principalmente, você vai querer evitar que chegue reclamações sobre o atendimento que você prestou.
Isso é muito importante, porque os clientes se preocupam muito com a qualidade no atendimento. Seja pessoalmente ou por e-mail, ou então por telefone, tem alguns pontos muito importantes que a gente precisa se preocupar. Ao atender uma pessoa, seja claro, objetivo, fale o seu nome, a sua função, se apresente de forma adequada, cumprimente a pessoa de forma adequada, trate o seu cliente pelo nome. Quando você atende alguém, quando você tem um sorriso no rosto, você demonstra atenção, cuidado, você já deixa claro para essa pessoa a sua vontade em ajudar, e isso tem um impacto muito positivo na forma como o cliente vai avaliar você. Quando há pessoas aguardando, deixe claro que você anotou. Então, cumprimente essa pessoa, peça para ela aguardar um pouquinho, avise que você vai atendê-la em breve. E você tem que estar sempre preparado. Tenha sempre em mão uma caneta, um bloco para você anotar o que está sendo conversado. E quando você estiver realizando esse atendimento, você tem que estar concentrado nessa pessoa. Então, durante o atendimento, não atenda seu telefone, evite manter conversas paralelas com outras pessoas, comentar algum assunto pessoal com o seu colega de trabalho. Se você está atendendo uma pessoa, ela é o seu foco principal. Quando a gente está atendendo uma pessoa, a gente precisa priorizar uma linguagem formal. Então, a gente vai evitar usar gírias em excesso, né? Vai evitar palavras vulgares, como eu já comentei aqui. Mas a gente também tem que estar atento para adaptar a nossa linguagem à pessoa. Então, a gente também tem que utilizar uma linguagem simples, de acordo com a pessoa que a gente está atendendo. Então, vamos utilizar uma palavra mais fácil. A gente tem que escutar bem o que a pessoa está falando para a gente compreender o problema que ela tem. E ao compreender exatamente a necessidade do seu cliente, você vai ter condições de fornecer uma informação completa e aproveitar para conferir se o cliente compreendeu essa informação da forma adequada. A pior coisa que tem é você perguntar algo para a pessoa e ela te dar uma informação pela metade, porque isso vai gerar atraso, vai gerar retrabalho. Então você tem que sempre lembrar como você gostaria de ser atendido. A gente também precisa sempre ter esse cuidado de demonstrar que a gente está disponível, que a gente está naquele momento com a atenção total ao cliente. Então, muitas vezes a pessoa está nervosa, principalmente quando ela quer fazer alguma reclamação. Então, a gente tem que ser empático, a gente precisa compreender o que aquela pessoa está sentindo, entender como ela se sente, né? Como ela gostaria de ser tratada nesse momento. E sempre que for necessário, a gente não deve ter vergonha de pedir ajuda a um colega, pedir ajuda a um superior, para compreender aquela necessidade e trazer uma solução para a pessoa. Essas orientações que eu dei aqui nessa aula são bem gerais, só que a gente pode aplicar em diversos tipos de atendimento, né? Porque a gente tem o atendimento presencial, atendimento por telefone, por mensagem, por e-mail. Só que no atendimento presencial, a gente tem a vantagem de usar a nossa linguagem corporal. A nossa expressão diz muito, a nossa postura diz muito na forma como a pessoa interpreta a mensagem que a gente está passando. E, por exemplo, no telefone, a gente não tem isso. A pessoa vai confiar na sua entonação, que também é muito importante. Mas ela, por exemplo, às vezes não vai notar que você está com um sorriso no rosto, que você está focada nela. E, por outro lado, na mensagem, no e-mail, a gente perde isso, os dois, né? A gente perde a entonação e perde a linguagem corporal. E por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao redigir uma mensagem, que como a gente não tem o benefício da entonação e da linguagem corporal, a gente tem que ter mais cuidado ainda para que a pessoa compreenda a mensagem de forma adequada. Muitas vezes a gente vê que aquilo que a gente escreveu não é exatamente a forma como a pessoa interpretou. Tanto que a gente vê várias situações, até no nosso dia a dia de relacionamento, né? Às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa interpreta de uma forma negativa, sendo que você não era a sua intenção. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de comunicação. E como eu estava falando, no atendimento, utilizando
mensagem e e-mail, a gente chega aqui à comunicação escrita, porque o uso dessas duas ferramentas intensificaram, né, o uso da escrita e é cada vez mais importante saber escrever, porque a gente precisa saber se comunicar de uma forma clara, objetiva, sem erros de português. Então, e a comunicação escrita é uma habilidade que precisa ser cultivada e praticada. A gente precisa estudar comunicação, estudar como escrever bem. E quando a gente tem um texto mal escrito, a gente enfrenta vários problemas. Primeiro, desmotivação, porque ninguém merece ler um texto mal escrito. A gente precisa ficar lendo, relendo para conseguir entender, então você desanima de pegar aquele documento de novo, porque você sabe que ele é confuso. E se ele é confuso, a gente vai ter conflito, porque uma pessoa vai entender de uma forma, outra vai entender de outro, então a gente vai ter desentendimento. Se a gente tem desentendimento, é óbvio que a gente vai ter ineficiência, porque se você não consegue compreender uma orientação repassada, a gente pode ter um prejuízo, porque a gente vai seguir um procedimento errado. E a partir do momento que uma empresa, vamos dizer, tem esse costume, né, de ter textos mal escritos, ela acaba privilegiando a troca oral de informações, que é o quê? A conversa. É a conversa no corredor, é uma reunião. Sabe aquela história? Reuniões que poderiam ter sido um e-mail? É isso. E a partir do momento, além da perda de tempo, né, quando você, por exemplo, gera uma reunião para passar uma informação que poderia ter sido sintetizada numa mensagem, a gente também corre o risco de ter perdas nessa comunicação. É igual aquela história do telefone sem fio. Eu falo uma coisa com outra pessoa, essa pessoa repassa a informação de forma diferente da que você falou. E quando a gente repassa a mensagem, a gente vai perdendo informação. E isso aí gera muito retrabalho, porque você tem que explicar novamente, você tem que repetir as orientações. Quando a gente privilegia a comunicação oral, vai ter uma falta de transparência, porque a gente vai faltar um local onde a gente consiga conferir essa informação novamente, e isso traz uma falta de credibilidade para a empresa. Na apostila, eu trouxe vários exemplos de como se comunicar melhor, como ter uma comunicação mais objetiva e também incluir modelos de documentos que podem ser úteis no seu dia a dia. Não deixe de conferir. Agora, concluindo essa primeira aula, eu convido vocês a acessar o ambiente virtual para poder conferir o conteúdo completo e realizar as atividades propostas. Muito obrigada e a gente se vê na próxima aula.